E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui que é bem importante tu assistir até o final. Os 3 dias de escuridão. Talvez tu já tenha escutado bastante aí nas redes sociais alguém falando sobre isso. E o que eu preciso te trazer aqui, por que eu coloquei esse vídeo, porque ele não é o que parece. Ele não é o que a galera tá falando aí. Na maioria dos casos, tá? Não vou dizer a totalidade, mas na maioria dos casos. O que vocês precisam entender, e a gente precisa nesse nosso processo de desenvolvimento entender, é que muita gente acaba pegando falas e entendimentos e interpretando eles de uma forma literal, ou seja, de uma forma objetiva, concreta, sendo que todos os ensinamentos do passado a níveis mais elevados, como a gente encontra na Bíblia, como a gente encontra nos Evangelhos, como a gente encontra em diversas literaturas, seja Bhagavad Gita, Mahabharata, uma cultura mais hinduísta, né? Seja os Anacletos, né? Uma parte mais confucionista chinesa, todas elas, o I Ching, que eu já fiz aqui a leitura dele para vocês, todos eles, né, todas essas literaturas, todas essas falas de grandes mestres, eles sempre são feitos de forma simbólica. A gente não pode levar as coisas para nível literal. Boa parte das brigas e guerras que a gente vê hoje em função de religiões tem a ver com uma interpretação literal e muitas vezes distorcida de acordo com a sua vontade, com o seu entendimento, com a sua cultura. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, esses 3 dias de escuridão vão existir? O que é os 3 dias de escuridão, né? Que teve aquele aparecimento, né? E a santa acabou falando, né, para as crianças lá sobre isso, e é uma coisa que até hoje, né, se fala muito e muita gente está dizendo que é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Antes de eu explicar um pouquinho mais sobre isso também, eu preciso fazer uma outra consideração para te parar para pensar. O que acontece? Qualquer pessoa que tu vai escutar, seja aqui no YouTube, seja Instagram, TikTok, a plataforma que for, né, que alguém falar alguma coisa e ela tiver te levando para um estado de medo, eu preciso te dizer para te desconfiar. Se alguém fala, eu sou espiritualizado, eu faço e fica ali colocando coisas ruins para te gerar medo, presta atenção que talvez ali tenha um grande problema se tu continuar, né, acompanhando aquilo, assistindo aquilo, absorvendo aquelas informações. O que acontece é que muita gente sabe que o medo, a desgraça, né, o pessimismo, ele atrai as pessoas de uma forma magnética, né? Eu não vou te dizer todas, né? Mas a grande parte da população, a população ainda que tá nessa sintonia com essas coisas, né? Tu pode até dizer assim, eu sou elevado e tal, isso eu escuto direto, mas tá lá vendo fofoca, tá lá vendo esse tipo de coisa, ou seja, talvez tu não seja o que tu acha que tu é, tá? Então, o que é importante entender? Que todos esses vídeos que tu vai ver sobre desgraças, né, sobre questões mundanas que vão te trazer para uma situação de medo, pavor, que vai te paralisar, tu tem que parar de assistir. Existe uma questão na nossa parte psicológica, que é aquela nossa sensação, e hoje está bem forte, né, de estar perdendo algo, de ser alguém, ser a única pessoa que não escutou aquilo, que não sabe sobre aquilo. A pessoa, digamos, que vai sobrar, né, no final, quando acontecer alguma coisa e todo mundo vai para os seus bunkers e tal. E o que acontece? Eu volto para a questão da espiritualidade. Se uma pessoa se diz espiritualizada e fala sobre isso, ela não deveria ter medo disso. Se isso fosse de fato dessa forma concreta, como está dizendo. Porque qualquer pessoa que estuda espiritualidade, tá, ela não vai ter medo das coisas que vão acontecer. Ela vai entender, vai saber que essa nossa vida, onde a gente está aqui hoje, né, que a gente chama de vida aqui, esse mundo material mais denso, ele é simplesmente um lugar de passagem,
um lugar onde a gente precisa expurgar certas coisas, a gente precisa aprender a lidar com certas coisas, ou seja, sair daqui tem, de certa forma, uma coisa positiva. Então tu não deveria ter medo, talvez tu deveria pensar, pô, que bacana, talvez eu vou ir para um próximo passo. Porque o apego, né, esse apego nosso que a gente tem às coisas materiais, ela é uma das coisas que faz a gente ter medo. A gente tem medo de perder as coisas que a gente acha que é nossa. Só que quando a gente vai embora, a gente sabe que que as coisas materiais ficam aqui, a gente vai embora, né? A gente vai para outras coisas. Ou seja, nada pertence a gente. Como a gente chegou, um bebezinho sem nada, a gente vai embora quando morre, sem nada. Tudo é transitório. Então, o que eu preciso te dizer sobre esses 3 dias de escuridão? Você precisa entender quando não sei, né, qual que é o grau de entendimento, de leitura, de estudo e profundidade sobre questões de entendimento sobre a vida, né? E sobre a vida eu quero dizer sobre os níveis, né, que a gente acaba ampliando a nossa consciência no entendimento de vida. Você precisa entender que a gente, quando fala nessa linguagem objetiva, material, a gente está num nível, um nível mais baixo. Todos os mestres do passado, como eu falei, falavam sobre formas simbólicas, porque falar de coisas que a gente não entende concretamente, ou que não tem capacidade de descrever, não tem a língua não nos permite, né, falar sobre aquilo. Por exemplo, né, se a gente for falar sobre amor, é muito difícil tu falar isso de forma objetiva. Quem é que vai conseguir falar sobre isso de uma forma mais profunda são os artistas, os poetas, tudo, porque eles vão falar de uma forma simbólica sobre aquilo. E essa forma simbólica vai poder contextualizar melhor aquele sentimento. Porque tu falar de coisas que não são desse plano, tu precisa falar de forma simbólica, porque a coisa é muito mais ampla do que a gente, dentro da nossa limitação aqui, a gente pode entender. Então, quando vem um ser de luz, um ser mais avançado, com maior entendimento, vem e fala sobre isso, a gente tem que prestar atenção no que ela está querendo falar. Né? Essa passagem ela vai falar, eu vou pegar 2 pontos importantes, né, que é a questão dos 13 dias de escuridão e a questão que quando acontecer isso, tu não abrir a porta nem para familiares nem ninguém, tá? Nem pessoas próximas, amigos e tal. O que isso quer dizer de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista quando a gente olha e entende o ser humano sob um nível diferente desse material? Ele quer dizer que virão tempos, tá, difíceis, tempos onde a escuridão prevalecerá. E a escuridão, quando a gente estuda, né, outras literaturas antiguíssimas, né, mais de 2000 anos atrás, tu vai entender que a escuridão ela está muito ligada à nossa cegueira, a gente não enxergar as coisas como elas são. E o que faz a gente ficar cego frente à realidade da vida são os desejos, são as emoções. Não as emoções que elas vêm, mas a falta de controle sobre as emoções, né? Os desejos materiais, desejos carnais, isso faz a gente não enxergar, ou seja, a gente ficar cego, ou seja, a escuridão. Então, vão ser anos, né? A gente fala em 3 dias, mas tudo é simbólico, não são literalmente 3 dias, é um período de 3 ciclos que eu não sei te dizer se é 3 dias de fato, acho que não, talvez sejam 3 anos ou ciclos maiores ainda, porque a nossa vida ela é muito limitada dentro do tempo de vida da humanidade e do mundo, tá? Porque a humanidade e o mundo tem um tempo muito diferente do que a gente aprendeu. Mas o que é importante a gente entender que serão tempos difíceis, serão tempos onde a materialidade vai imperar, onde os desejos de dinheiro, sexo, todas essas coisas mais vis, mais baixas, de vibração mais densa, vão estar sob a terra, vão estar bloqueando a luz. É um período onde a gente não abrir a porta para familiares em nada, é não escutar o que aquelas pessoas estão dizendo. Porque a nossa porta, a porta da nossa casa não é só o nosso corpo é uma parte física pequena, mas a parte é da nossa parte da mente, mas essa mente ligada à alma, à mente superior,
né? Então, essa mente, ela tem que ser muito blindada, ela tu não pode abrir para deixar aquilo penetrar. Se a gente fazer uma correlação, e muita gente está falando de hoje e tal, a gente percebe sim que dentro desses últimos 500 anos, vamos dizer, a gente já teve uma idade mais negra, né? Lá em torno de mil e poucos, lá então 500 a 1000 anos, vamos dizer assim, idade média ali, né? Antes de acontecer o Renascimento. Mas ali a Idade Média, o que a gente teve, né? Foi uma idade das trevas, foi uma idade como essa, idade da escuridão, onde ninguém podia, né, pensar diferente do poder existente da época, que era a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica não deixava ninguém pensar diferente dela e ela simplesmente matava, ou seja, ela oprimia diferentes formas de pensar, diferentes tipos de manifestação daquilo tudo. Se a gente for ver hoje, tá, passado esse ciclo aí longo, a gente vai perceber muitas similaridades, onde hoje tenta-se colocar uma forma de pensar igual, tá? Ou seja, tenta-se colocar uma forma onde todo mundo tem que pensar igual, senão hoje mudou um pouco, eles não matam mais, mas ele vai te prender, ele vai te fazer outras coisas que vai fazer tu ficar dentro de uma redoma. E assim, o que acontece? Eu acho que eu já falei num outro vídeo. A nossa evolução, nosso crescimento, tá? A Terra, a vida, tudo, a lei principal da vida é a evolução. E a evolução, ela só acontece na diferenciação, tá? O que é? A diferenciação, os diferentes, um atrito, e esse atrito gera algo novo, evolui. Hoje, a gente vive bolhas. A gente não busca informação, conhecimento para aumentar o nosso grau de consciência, para aumentar a nossa percepção. A gente hoje busca o que eu chamo de viés de confirmação, as notícias, os livros que a gente lê, as pessoas que a gente segue, a gente faz isso para que a gente confirme o que a gente está pensando e não a gente oponha o que a gente está pensando para, através desse atrito, a gente crescer. Então, hoje a gente vive já um pouco nesse período e essa abertura de portas é abrir as portas, por exemplo, para informações. Hoje a guerra da informação é muito forte através da internet, né? E pessoas pensam diferentes e muitas vezes esse pensamento da escuridão vai acabar te levando a entrar também nessa vida de escuridão. Então, quando os ensinamentos antigos vão falar sobre uma vida negra, uma vida de escuridão, né? Na verdade, ela está falando sobre a tua própria vida, né? Porque se eu teria que fazer um vídeo mais futuro e teria que ter muito embasamento para vocês começarem a entender os níveis, né, de linguagem que atingem os nossos níveis de consciência, né? Vamos chamar assim consciência, tá? Então, o que acontece? O que eu quero dizer aqui, os 3 anos de escuridão? Eles podem acontecer ou não, mas para quem tem conhecimento e para quem tem fé, esses aí é só mais um período da história humana. É um período de provações, é um período onde a gente vai precisar entender como aquilo nos afeta e nos mantém em direção à luz. Entender que, bom, talvez agora, mais do que nunca, o que conta é o poder, né? Essa briga pelo poder desenfreado do ser humano, que está muito aliado ali ao egoísmo, né? Ao orgulho e à vaidade, onde estão ali querendo o quê? Instaurar a sua forma de pensar. Ou seja, eles querem que todo mundo seja igual a eles, ou ao que eles querem que as pessoas sejam. E a gente precisa, dentro disso, saber lidar com esses conflitos, com essas emoções, para não entrar nessa vibração, nessa energia, nessa forma de pensar igual a isso aí. Então, o que a gente precisa entender quando tu busca essas informações aos 3 anos de escuridão? São anos que tu tem que fazer o que Jesus lá falou, outros mestres já falaram, mas eu vou falar a frasezinha aquela de Jesus que tu conhece: orai e vigiai. Ou seja, faça um processo sempre contigo de entender o que está acontecendo contigo, né?
esse é o vigiai, né? É entender como é que as coisas estão para te não entrar nesse efeito manada, para te não abrir a porta porque a maioria pensa e deixar aquilo entrar e aí tu te perder da luz, tu deixar aquele teu canto virar escuro também, tá? E o orai é o que? É ter fé. É acreditar que esse momento vai passar. Tu pode me seguir aqui, que eu vou ir colocando mais vídeos, tu pode comentar algum assunto que tu queira, porque eu vou colocando aqui, esse canal é para ir compartilhando, né, as percepções, para a gente fugir desse padrão instalado que é o que? Do medo, da venda do medo, né? E a gente só sai do medo quando a gente sai da ignorância, porque a gente tem medo do quê? Do desconhecido, tá? Então, por que a gente fica com medo? Porque a gente vai para um lugar que é desconhecido. Só que se a gente entende que o nosso ciclo de vida de 80 anos já é bastante hoje, mas vamos dizer que tu vá até 100, é muito pouco dentro do que é a história da humanidade. E mais, teu ciclo terreno acaba, teu ciclo carnal acaba, a tua vida continua, a tua consciência que tu vai elevando continua, tá? Então, o que eu quero te pedir, se tu ficou até o final do vídeo aqui? Orai e vigiai. Perceba que pode ser, talvez, que seja agora ou não, né? Todo mundo quer ser todo mundo tem essa vaidade de dizer, não, fui eu que disse que era e deu certo. Se tu for ver, hoje é muito assim, eu sigo uma galera dessas e às vezes aparece pra mim e eu no passado já entrei nessa onda e por isso que eu tô falando pra você, saia dessa onda. Por duas questões bem simples aqui. Eu vou falar de neurociência, que é o que eu já falei aqui, não falo muito, mas eu sou estudante de neurociência, isso é uma coisa que eu estudo faz tempo e eu faço essa conexão com a filosofia esotérica, vamos dizer assim, a filosofia antiga, né? Aquela filosofia que foi a base aí para a filosofia ocidental, platônica, socrática, aristotélica e tal. O que acontece? A gente tem uma questão do medo. O medo, a nível de consciência corporal, né, seja a nível física nossa, a consciência, o medo, ele tem um processo que os neurocientistas chamam de sequestro da amígdala, né? Que é o quê? Sequestro do cérebro, desculpa. A amígdala, ela sequestra o cérebro porque ela é o órgão ali dentro do cérebro que entra em contato, digamos, com a sensação de medo, que é a sensação de sobrevivência. Quando o medo vem, a gente tenta sobreviver. Então a gente para de pensar conscientemente e o corpo ativa um modo sobrevivência. E o modo sobrevivência é o quê? É corporal. Correr, brigar, paralisar, entrar em estado de choque. Depende de como tu foi criado, tá? Mas o fato é o quê? Que ele sequestra o teu cérebro, ele sequestra a tua consciência. O medo, ele opera desse jeito. Por isso que as pessoas usam muito hoje em dia, seja políticos, seja influencers, seja o que for. Tu tem que sair dessa vibe aí, tu tem que sair disso, porque se tu entrar nessa, tu vai reduzir o teu nível de consciência. Isso é a nível neurológico, tá? Mas a gente também pode ir a nível espiritual. Níveis de vibração, o medo, ele paralisa, ele vai fazer um processo energético de vai sugar a tua energia, vai sugar toda a tua parte energética, etérica, vamos dizer, vai vibrar de uma forma para baixo, em baixa vibração. O que isso faz? Atrai coisas dessa faixa de vibração. Posso fazer um vídeo, se tu pedir aí também, falando sobre isso. Neurociência e física. Para quem não acredita em espiritualidade, eu posso explicar isso a nível neurocientífico e físico, como o corpo se comporta através das ondas de vibração, né? Porque a gente é ondas eletromagnéticas, a gente enxerga ondas eletromagnéticas, depois o cérebro dá forma, etc. Mas para o vídeo não ficar muito longo, que eu focar nisso, o que eu quero te deixar de dica? Foge dessas coisas que incentivam tu a ter medo, a tu te fechar, tá? O pensamento, vamos dizer, de escassez, tá? Foge disso. Entende que a vida é muito mais ampla e que as coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer. Tenha fé na vida, tenha fé em ti, tenha fé que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, tá? E vibre nessa forma. Se algo acontecer de ruim, em vez de tu te retrair e fechar, vai ajudar.
É uma forma de tu ver possibilidades, de tu gerar coisas positivas mesmo dentro do caos, tá? Se tu gostou, deixa um likezinho. Se tu achar que pode ser interessante para alguém, compartilha. Aqui é um canal que eu venho compartilhando aí ensinamentos e pensamentos. Eu tento organizar eles de uma forma para trazer isso. E o meu objetivo sempre vai ser elevar o seu nível de consciência, né? Para ti começar a perceber a vida sob uma forma mais completa, tá? Porque hoje a gente vê as coisas muito duais e essas formas duais elas conflitam, né? Quando a gente sai disso, quando a gente fica nisso, por exemplo, a gente fica mais burro, porque a inteligência ela só cresce, é o mesmo formato de evolução, ela só cresce quando a gente cria canais neurais novos, né? Não sei se tu sabe ou não, mas já vou entrar aqui no outro assunto, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas os cientistas medem a inteligência através da nossa flexibilidade cognitiva, ou seja, como é que se o cérebro consegue criar alternativas frente aos problemas. É assim que eles medem a inteligência dos animais, vamos dizer, né? E também um pouco da nossa. Claro que a nossa tem a questão de planejamento futuro, e entre outros processos, mas assim, a nossa flexibilidade cognitiva está ligada diretamente à inteligência. Se a gente vive, vê, estuda só a mesma coisa, a gente vai construir só canais iguais, a gente vai ficar mais burro. Quando a gente vê coisas diferentes, a gente está aberto a aprender coisas diferentes, a dialogar, a ouvir, a falar, a parar para pensar, a gente cria canais neurais novos, tá? Então o que acontece? Não é à toa que hoje, né, como a gente sabe, mas como é que tá? Não, eu não concordo que tá dual, não sei o que. É só ver QI hoje das crianças, né, dos adolescentes e tal, dos jovens adultos, tá inferior ao dos pais. Ou seja, estão ficando mais burras. E essa burrice, não vou nem falar da questão de outras questões que eu posso até falar no vídeo futuro, mas eu quero para uma parte fisiológica. Não foram feitos caminhos neurais, ou seja, não foi feito debates, não foram feitos confrontações saudáveis para que a gente comece a construir e enxergar a vida de uma outra forma. Esse é o meu convite aqui no canal, para te escutar e parar para pensar. Talvez alguma coisa que eu fale, tu vai dizer, mas não faz sentido muito isso, mas eu te convido a estudar o que eu estou falando, a aprofundar se algum assunto te chamar mais atenção, tá bom? Então, também quer deixar alguma dica, algum comentário, alguma coisa, vai ser bem legal, pode colocar aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!